A assinatura do contrato para a dragagem de aprofundamento e adequação do canal de acesso ao porto pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintela, aconteceu em fevereiro. A formalização do acordo, válido por 3 anos, encerrou um impasse que vinha desde a licitação executada pela antiga Secretaria dos Portos em 2015. A empresa vencedora não apresentou garantias e, assim, a segunda colocada vai ter 17 meses para concluir o serviço. Desta forma, foi superado um impasse extremamente prejudicial, apesar do entendimento que uma solução definitiva para a dragagem do Porto de Santos ainda esteja longe do ideal. Para falar desse assunto, nós recebemos o consultor portuário do Caderno Regional, Maxwell Rodrigues, e Roberto Teller, presidente do Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo, SOPESP. Maxwell, boa noite, obrigado mais uma vez. Roberto, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Caderno Regional, obrigado pela participação. Roberto, começar com você. Do ponto de vista do SOPESP, esse modelo de contratação é o ideal? Não. Por quê? Vamos lá. Ocorre que há muitos anos nós estamos passando um problema no Porto de Santos, não só no Porto de Santos, como em todo o Brasil, que é o problema da falta de continuidade, da falta de perenidade na dragagem. Essa dragagem ela deve ser feita tanto do canal quanto de berço, acesso a berços, etc., bacia de evolução. E ocorre que assim que vencem os contratos, que duram em média de 2 a 3 anos, normalmente fica-se mais 1 a 2 anos com contratos tampão, e com esses contratos tampão, nós ficamos muito tempo, todos os operadores portuários ficam muito tempo sem dragagem. Nesses contratos não é feita a dragagem, nesse período de Eles são feitos... intercontratos, vamos chamar assim? Exatamente, eles são feitos de uma maneira temporária, Certo. através de contratos de RDC, né, que dispensam a licitação. E essa maneira temporária, muitas vezes, trazem os profissionais das dragas que não são qualificados adequadamente para uma dragagem tão complexa como é a dragagem do Porto de Santos. É uma necessidade legal esse tipo de contratação, Roberto, ou não? Por que os contratos são feitos nesse período curto e depois tem que se passar novamente por um novo processo para assinar um novo contrato? Porque no Brasil o processo licitatório é um processo muito burocrático, muito longo, demanda muitos documentos, uma qualificação técnica, uma qualificação comercial, uma infraestrutura que as empresas de draga devem ter e muitas vezes não cumprem. E aí, quando uma empresa de dragagem ganha, o que ocorre normalmente é que o segundo colocado tenta impugnar essa empresa, que aconteceu inúmeras vezes. Como agora, né? Acabei de falar isso, né? Quer dizer, foi impugnado primeiro e a segunda que acabou assumindo. E por que ocorre esse tipo de impugnação também? Ó? Elas não são habilitadas, quer dizer, a gente parte do princípio que a partir do momento que você abre uma licitação para qualquer tipo de contratação, as empresas têm que ter um projeto técnico e capacidade comprovada para a realização do trabalho, não é isso? Sem dúvida, sem dúvida. O que ocorre é que, como são muito poucas empresas de dragagem que existem no mundo, são 2 holandesas, 2 belgas e assim por diante, existem 5 a 6 grandes empresas de dragagem no mundo, e poucas brasileiras, uma pequena ou 2 pequenas, essa disputa é muito acirrada. Então, quando uma ganha a licitação, e essa licitação é por um período de 3 anos aproximadamente, a outra fica impossibilitada. Então, ela entra numa guerra natural. E essa guerra é uma guerra de qualificação técnica, tentando achar um detalhe técnico na legislação que impugne aquela licitação. Mesmo com esse número pequeno de empresas, Roberto, porque teoricamente haveria uma oferta maior para as empresas, não é? Que você tem sem número de portos espalhados aí pelo mundo com um número pequeno de empresas, mas mesmo assim essa concorrência ferrenha, vamos dizer assim, entre elas. Sem dúvida, porque como esses contratos são de médio prazo, eles eliminam a possibilidade daquela empresa poder entrar num grande contrato. Um contrato de dragagem do Porto de Santos, ele gira em torno, por exemplo, de aproximadamente 300 ou 400 milhões de reais. É um contrato de vulto muito elevado. Então, essa guerra naturalmente é ferrenha, uma vez que você tem 5 ou 6 players nesse mercado. A gente sabe dos entraves burocráticos que existem no Porto de Santos, né? Isso, o Maxson já esteve aqui, a gente já conversou várias vezes sobre isso.
Quais os outros entraves técnicos que acabam atrapalhando também o Porto de Santos, Roberto? Nós temos uma série de detalhes que precisam ser avaliados. A Codesp, ela contratou um estudo da USP para poder identificar parte desses detalhes em relação à bacia de evolução, em relação à largura de calha, largura de canal, a possibilidade da hidrodinâmica entre dois navios passando ao mesmo tempo. Nós do SOPESP, junto com um grupo chamado Santos 17, que foi composto algo em torno de 3 anos atrás, lançamos uma ideia de complementar esse estudo. Puxa vida, onde o Porto de Santos pode chegar dentro de 20 anos? Que tipo de navio, por exemplo, de contêineres e que tipo de mercadoria ou carga geral a gente pode receber no Porto de Santos? Uma agenda para os próximos 20 anos. Para os próximos 20 anos, que é o que todo grande porto como Amsterdã, Antuérpia, já faz há anos. E outras áreas também, né, Roberto? Todo mundo também pensa com planejamento para o futuro, né? Não só na área portuária. Né? Sem sombra de dúvida. Porque o que é efetivamente esse Santos 17? O Santos 17 é um grupo que se propôs a complementar o estudo da Codesp. Nós fomos à Codesp, fomos na ocasião à CEP, a Secretaria Especial de Portos, que foi incorporada pelo Ministério de Transportes, Portos e Aviação Civil. Explicamos para eles, olha, nós precisamos identificar onde o Porto de Santos, que é responsável por 40% de toda a carga, de todo o comércio exterior que passa no nosso país, pode chegar nesse futuro distante aí de 20 anos. Para isso, vamos fazer um estudo muito mais detalhado. Roberto, vou te interromper só para mim tentar entender e para as pessoas também tentarem entender, porque eu fiquei meio perdido no seguinte sentido. A Codesp faz um estudo sem a participação de vocês? Quer dizer, quem fez esse estudo? Só a Codesp? Sim, a Codesp contratou um estudo a pedido de praticagem e capitania dos portos para entender alguns detalhes técnicos do Porto de Santos, mas para onde ele está hoje. Por exemplo, com a dragagem de aprofundamento que mantém um calado possível de 15 metros, o que eu tenho que fazer? O que mais eu preciso estudar? O Santos 17 se propõe a estudar assim, aonde nós podemos chegar? Ir além, 15,50, 16, 17, Entendi. E não o estudo não diz respeito a calado, só calado. Que tipo de navio nós podemos receber aqui, inclusive de líquidos? Né? Navio petroleiros, que tipo de navios de granel sólido nós podemos receber aqui? O que deve acontecer nesses próximos 20 anos? Para isso nós precisamos investir em obras no Porto de Santos. Existe uma discussão que parou no Ministério Público Federal a respeito, puxa, a dragagem do Porto de Santos causou assoreamento da ponta da praia de Santos. É verdade ou não é verdade? Um estudo da USP comprovou que não é verdade. Então, puxa, mas isso iria talvez travar toda a nossa possibilidade de expansão do porto. Então vamos expandir o porto, vamos estudar até onde a gente pode expandir o porto. Esse é o propósito do Santos 17, principalmente. E existe mais um propósito, que é o propósito central desse estudo. Para que a gente consiga perenizar a dragagem no Porto de Santos, e quem sabe no Brasil, por que a gente não muda o modelo? A gente não sai desse modelo falido, que na 12.815 centralizou ainda mais isso para Brasília. Ele levou todas as dragagens que estavam nas companhias docas ou nas empresas que administram os portos para Brasília, centralizando. Que parece que é o mais lógico, né? Quando a gente para pensar um pouquinho, é mais lógico que fica aqui do que ir lá para Brasília, centralizar. Mas não tem o menor sentido. A gente já tinha uma dificuldade enorme agora, então, com a dragagem descentralizada. Com a dragagem centralizada, impossível que o governo consiga olhar Porto de Paranaguá, Porto de Santos, Porto de Rio de Janeiro, Itajaí, e assim vai, né? Não é possível eles controlarem absolutamente. E qual foi a receptividade da Codesp em relação a esse projeto de vocês, Roberto? Num primeiro momento, eles entenderam, puxa, eu vou perder receita, e perdendo receita eu não vou conseguir me manter, e a ideia, com o tempo, as companhias docas tenderiam a minguar. Nós comprovamos claramente que não era essa a intenção, porque a tabela 1, que é paga por todos os operadores portuários, de todos os locais do Brasil,
ela visa, um percentual dela visa cobrir a dragagem. Então vamos isolar a tabela 1, que todos os operadores já pagam para as companhias docas ou para as empresas que administram, sejam elas prefeituras municipais, governos estaduais, etc. Vamos isolar essa parte da tabela 1 para um condomínio de dragagem. Quem é esse condomínio? Todos os operadores se cotizam, abre-se uma nova empresa sem fins lucrativos para coordenar a dragagem daquele canal específico. No caso, nós lançamos Santos, naturalmente, pelos seus 40% de volume de carga, como um piloto para esse tipo de modelo. Isso dando certo, vamos expandir isso para o resto do país e, quem sabe, vamos adaptar esse modelo para outros tipos de modelos de condomínios que existem no país todo, nos portos. Bom, o governo federal fala em ampliar a autonomia administrativa das companhias docas de todo o país. Para tanto, o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil anunciou que pretende fazer modificações no marco regulatório portuário baseado na Lei 12.815 de 1993. O primeiro conjunto de medidas deve ser definido nesses próximos 15 dias e publicado através de um decreto. O grupo de trabalho é formado por representantes do Ministério e da ANTAQ, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, órgão regulador do setor portuário. O objetivo é propor novos procedimentos e adequar a lei às demandas atuais, garantindo o fomento das atividades portuárias no Brasil e também a captação de investimentos estrangeiros. Nessa primeira parte da entrevista, eu explorei um pouquinho mais o Roberto, que é o nosso convidado, está vindo aqui pela primeira vez, viu, Roberto? Mas, Marcos, agora queria começar com você. Qual a análise que você faz disso que está sendo colocado? Inicialmente, Irineu, é sempre um prazer estar aqui para falar de assuntos tão importantes quanto o Porto de Santos. Antes de mais nada, tivemos uma aula a respeito de dragagem. Sem dúvida. Com o Teller, que é uma biblioteca nesse assunto. Em relação ao teu questionamento, é importante a gente frisar que nós já havíamos falado em relação a esse pacote que seria anunciado, em relação à desburocratização de todos os processos inerentes a essas questões portuárias. Mas a gente precisa ressaltar aí dois pontos que, particularmente, eu ainda não vi isso como pauta do governo federal. A questão da infraestrutura, o que é de suma importância ter investimentos em infraestrutura, ou talvez aliar esses investimentos que estão procurando para esse condomínio chamado Porto com a questão da infraestrutura, e toda vez que a gente fala de desburocratização, a gente está falando do incremento de tecnologia. Não existe hoje desburocratização sem a implementação de tecnologia. E descentralização, né? Pelo que a gente falou aqui agora também, que também é importante, né, Marcos? Com certeza, Irineu. E para isso, nós precisamos ter um modelo bastante responsável para podermos transicionar todos esses investimentos e também conhecimento que é tão importante para o Porto de Santos. É isso, Roberto? Sem dúvida alguma, Irineu. Esse trabalho que a ANTAQ está desenvolvendo com o Ministério, ele tem uma faceta muito importante, porque pela primeira vez na história, eles ouviram o nosso lado. O que significa isso? A Associação Brasileira de Terminais Portuários, a ABTP, a ATP, a Associação de Terminais Portuários, a BTL, a Associação Brasileira de Terminais Líquidos, e a ABTRA, a Associação Brasileira dos Terminais Retroalfandegados, mais a FENOP, que é a Federação Nacional dos Operadores Portuários, dos quais nós somos associados do SOPESP aqui pelo Estado de São Paulo, desenvolveu um conjunto de ideias baseadas em 5 grandes macro-ideias e que são fundamentais para a mudança do marco regulatório para dar fundamentalmente segurança jurídica para todos os investidores desse segmento. Quais são essas mudanças especificamente no marco regulatório? Basicamente, a perenidade dos contratos, né, que é um grande problema hoje, porque os contratos eles têm a possibilidade de 20 ou 25 anos, renováveis por mais 20 ou 25 anos. Mas no governo Dilma, esse renováveis não foi automático, isso foi dependendo da necessidade. Foi bastante grande. Exatamente. Então, você dependia de uma avaliação governamental para saber se o teu negócio poderia continuar ou não. O que não faz sentido. Um investidor estrangeiro que entra no país,
ou um investidor nacional que quer aportar um investimento vultoso, porque nós somos capital intensivo, né? Exige investimentos na ordem de 500, 600, 800, 1 bilhão de reais, ele precisa, no mínimo, ter segurança jurídica e ter a continuidade do seu negócio garantido. Otélio, se você me permitir, também existe a questão da cultura. O investidor internacional ele já tem uma dificuldade bastante grande do entendimento cultural que nós temos aqui pela falta de planejamento. E o impacto disso, contribuindo com essas questões que o Teller apontou, ele não atrai o investidor, muito pelo contrário, ele afasta o investidor. Então nós temos que ter a transição dessa questão da cultura, que é a falta de planejamento a longo prazo, como o Teller mencionou inicialmente, além de dar toda a segurança jurídica para que esses investimentos retornem para os portos brasileiros. Eu acho que esse é um dos grandes desafios, tá certo, Teller? Agora, essa perenidade não pode soar estranho, Teller? Por que perenidade, quer dizer, dos contratos? Quer dizer, quando você cria a possibilidade de que haja uma renovação, você cria, de alguma maneira, algum tipo de concorrência. Não sei se é o caso de vocês, dos operadores. E essa perenidade não pode soar como uma reserva, por exemplo, exclusiva? Muito bem observado, Irineu. A perenidade é no sentido de, no primeiro contrato, na primeira licitação, quando alguns operadores receberam 20 anos prorrogáveis por mais 20, Sim. ou 25 ou 30, prorrogáveis por mais 30, o prorrogáveis é que precisa ser perene. Eu preciso ter a certeza que eu tenho a possibilidade Sim. de colocar mais 500 milhões no Não que negócio. O operador vai ficar lá de eterno. De eterno, Sim. não, sem dúvida Mas a nenhuma. garantia de que vai haver a possibilidade da renovação. Exato. Como você citou, no caso da presidente Dilma, acabou não acontecendo, foi Exatamente. isso? Exatamente. Agora eu entendi. Isso que eu queria colocar para que não ficasse parecendo, falar, aqui é uma reserva, né? Vamos montar um clubinho aqui, só nós que vamos poder trabalhar aqui. Não é isso. E talvez, Irineu, se você me permitir, esteja até na hora de nós tentarmos, de alguma forma, repensar também a quantidade de As que nós temos, né? Associação A, Associação B, Associação C, para que nós possamos ter uma federalização. Eu acho que quanto mais a interlocução com o governo federal for fortalecida, o Porto de Santos tem a ganhar com esta questão. A gente está chegando mais ou menos no final. Eu queria colher a sua opinião, Roberto, em relação à situação econômica do país como um todo, né? Você que está lá, do Sopesp, qual a expectativa do Sopesp em relação à crise que nós estamos vivendo? Porque eu já entrevistei pessoas que vêm aqui são otimistas, outros nem tanto otimistas, acho que esse 2017 também já está perdido. Do ponto de vista do Sopesp, quer dizer, a economia brasileira tende a melhorar, vai ficar estagnada ou ainda vai piorar mais? Não chegamos ainda no fundo do poço. Ok, Irineu, eu sou um otimista por natureza. Que bom. E o curioso é que eu tenho conversado com muitos empresários de diversos segmentos, que são ou os nossos clientes ou nossos parceiros, e todos eles estão muito mais otimistas do que nós imaginávamos. Inclusive, 2017 já começou com um incremento muito maior do que a nossa expectativa ditava. Então, eu acredito sim que a partir de meados de 2017, julho, agosto de 2017, a gente retoma um crescimento. Esse crescimento não vai ser absurdamente expressivo, mas vai ser um crescimento. Mas vai haver crescimento. Vai haver crescimento. E 2018, sem dúvida nenhuma, isso vai começar a se catapultar cada vez mais para um crescimento perene, para 2019 explodir e voltar. Mesmo 2018 sendo um ano político, Roberto? Mesmo 2018 sendo um ano político. É um que ano... pode ser, né, positivo, como também pode, de uma certa forma, ser um balde de água fria, né, na gente. Na verdade, eu não acredito nisso. Por quê? Por quê? Porque nós represamos tanto, nos últimos 2 anos, a crise foi tão violenta, que todas as companhias com quem nós conversamos represaram de tal forma suas importações ou exportações, que elas são obrigadas agora a comprar para poder fabricar ou a vender o excedente da sua produção. Então, isso vai ocorrer naturalmente. Quero acreditar em você, Roberto. Marcos, você é tão otimista também, assim como o Roberto? Eu sempre faço a menção de um livro que eu li e oportunamente
compartilho com todos, que é em relação ao salto do golfinho. Eu entendo que a economia, ela se comporta desta forma, né? O dinheiro não some, eu já mencionei isso aqui outras vezes. O dinheiro, na verdade, ele circula e muda de local. Isso aconteceu e nós percebemos num passado não muito distante nos Estados Unidos, antes dos Estados Unidos na Europa, nós estamos passando por uma crise e naturalmente nós vamos ter a retomada do crescimento também. Nós falávamos que no primeiro trimestre de 2017 nós já teríamos aí principalmente o empresariado um pouco mais motivado a fazer os investimentos e que a partir de julho de 2017 nós entendemos que esses investimentos realmente virão a ocorrer, em virtude de tudo que a gente tem represado. Mas o mais importante é a gente aprender com as lições do passado. Nós temos de estar preparados nos pontos que são importantes para que nós possamos, principalmente, aumentar não só o nosso market share, o que é importante mundialmente falando, mas também que não só o empresariado, mas também toda a parte de arrecadação de tributos possam ter a sua margem de contribuição cada vez maior para que a gente tenha um crescimento sustentável.